Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso estudo gratuito sobre o livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Brits. Eu sou Cláudia Misitieri, psicóloga e pedagoga. Você encontra na descrição desse vídeo para adquirir o seu exemplar, para ler com o objetivo de estudar, conhecer mais sobre o assunto ou mesmo dar de presente por uma pessoa querida. Hoje nós continuaremos o estudo do capítulo 6 e eu vou falar sobre a adaptação curricular, a aprendizagem de leitura, escrita e matemática no espectro do autismo. Vamos lá? Nas escolas, pessoas com autismo muitas vezes necessitam de meios e modelos diferenciados para a aprendizagem de leitura, escrita e matemática, como também para terem uma relação social saudável e se sintam bem no ambiente escolar. Por isso, os autores destacam que a criança com autismo tem características únicas. Por isso, o processo de ensino deve ser feito com base no PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Esse instrumento direciona as ações a serem desenvolvidas, porque respeita as limitações e as características dos alunos. Devemos, então, avaliar quais as maiores restrições que a criança apresenta nas áreas de habilidades cognitivas e linguísticas, no comportamento emocional, nas habilidades sociais e na capacidade física e de autocuidado. É importante compreender que a participação dos pais é fundamental na elaboração do PEI, pois eles conhecem cada detalhe da vida da criança e podem revelar dados que são levados em conta para construir cada passo. Os pais trazem as informações para a escola sobre como o filho se comporta em casa e quais são as suas maiores dificuldades em relação aos alimentos, sensorialidade, habilidades motoras, reações a conflitos, o que funciona no contato com ele e o que não funciona de jeito nenhum. A partir dos dados coletados, nós devemos então desenvolver um plano por escrito, com base no perfil do aluno e nas informações trazidas pelos pais, na participação dos profissionais da unidade escolar. Esse plano deve ter objetivos reais e alcançáveis para serem atingidos, definição do local mais apropriado para que a criança possa permanecer na escola, incluindo a sala de aula individual ou sala de aula comum ou ainda outros tipos de sala na escola. A metodologia específica será utilizada com a criança. Isso deve ser definido por todas essas pessoas que eu citei anteriormente. Esse documento que é trazido aqui, falado pelos autores, esse sim é um documento que deve ser construído de forma coletiva, envolvendo todos, pais, professores, do aluno, a gestão pedagógica, os profissionais de saúde também, de educação e demais profissionais que atendem a criança. Esse plano, o PEI, deve ser reavaliado periodicamente para saber se o que está sendo trabalhado com a criança está sendo positivo ou não. Caso não, as estratégias devem ser revistas. Se a criança apresenta avanços, então o caminho deve ser seguido. Quais são os passos para a escola elaborar o PEI? O primeiro passo é a escola abrir mais espaço para os pais, que podem auxiliar com informações preciosas sobre o funcionamento da criança. Temos presenciado discussões entre pais e escolas que não contribuem em nada para a aprendizagem da criança. O que eu chamo de cabo de guerra. Ficam medindo força e perdendo tempo com isso. A união entre a escola e a família faz a diferença na vida escolar dessa criança.
Outro ponto que devemos estar atentos é quanto à importância de desenvolver um trabalho em rede, porque a separação constante entre as áreas de saúde e de educação em nada contribui. A adaptação curricular deve respeitar a idade e o nível intelectual das crianças. Importante agora, foi destacado pelos autores que, abaixo dos 5 anos, a prioridade é intervir nos atrasos de desenvolvimento e nos déficits em pré-requisitos para leitura, escrita e matemática, e na redução de comportamentos agressivos e estereotipados. Assim, a criança poderá alcançar melhores condições de convívio com os colegas e adquirir a formação dentro de suas limitações cognitivas, linguísticas e intelectuais. Já acima dos 5 anos, o trabalho deve ser em 2 pontos. Primeiro, quais os atrasos e os comportamentos que ainda precisam ser trabalhados? Segundo, em que condições de aprendizagem de leitura, escrita e matemática essa criança está chegando na escola? Pessoas com autismo costumam ter, a maior capacidade de memorização e aprendizagem quando se usam caminhos visuais, planos, apoio em elementos concretos e por meio de aprendizagem sem erro, sem pegadinhas. É importante lembrar, como já foi dito, que eles costumam entender ao pé da letra. Por isso, devem ser evitadas formas muito abstratas e caminhos hipotéticos na maneira de apresentar os conteúdos. Outro ponto é que, quanto mais precoce o diagnóstico e as intervenções, mais leves os sintomas, menor será a dependência para essas adaptações. Quanto à aprendizagem da leitura, escrita e matemática no autismo, os autores nos trazem que, por se tratar de um espectro, o quadro clínico e comportamental é extremamente variável, com diferentes intensidades, com aspectos cognitivos e habilidades, ora preservados em alguns, deficitários na maioria e excepcionais na minoria. Além disso, destacam que 50% das pessoas com autismo apresentam deficiência intelectual. 85% têm 2 a 5 comorbidades que podem afetar de forma negativa as habilidades ligadas aos processos escolares, como TDAH, o TOD, transtornos de ansiedade, de linguagem, de coordenação motora fina, problemas sensoriais. E ainda há muitas crianças com diagnóstico tardio no autismo, com mais de 5 anos e sem nenhum estímulo ambiente, que possivelmente agravam seus problemas de desenvolvimento. Elas chegam à escola sem condições de serem plenamente alfabetizadas ou aprenderem conceitos, fatos matemáticos. Pessoas com autismo e com deficiência intelectual apresentam grandes restrições na vida escolar, pois são extremamente dependentes nas atividades básicas da vida diária. Por isso, o direcionamento, segundo os autores nos trazem, nesses casos deve começar pelo ensino das habilidades básicas de vida diária e das rotinas de autocuidado. Em muitos casos, o autismo pode vir com algumas habilidades excepcionais, ou seja, superiores, ou pontos fortes em certos tipos de funções, como, por exemplo, uma coordenação visoespacial muito boa, resolução de problemas não verbais, uma excelente memória visual e auditiva para imagens verbais simples e diretas, percepção de detalhes de assunto ou atividades que o fascinam e o reconhecimento de letras, números, cores, figuras e formas geométricas. Por outro lado, seus pontos fracos em geral são a capacidade reduzida de iniciativa e execução, baixa percepção social dentro da compreensão de textos,
baixa capacidade de memorização do significado das palavras, pouca coordenação motora para a escrita, interpretação e desempenho insatisfatórios em narrativas, análise e síntese de informações e abstração e em transferência de símbolos e em propriedades matemáticas deficitárias. Por isso, os autores destacam que é fundamental que se avalie desde cedo as competências iniciais para a aprendizagem da leitura e da escrita, ok? Hoje ficamos por aqui, até semana que vem, no vídeo que eu vou falar de forma mais específica sobre a aprendizagem da leitura, escrita e a matemática no autismo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Um beijo, até lá!